A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, sou o pastor José Francisco e quero, junto com você, estar refletindo na EBD dessa semana, dia 15 de novembro de 2020, onde iremos estudar sobre o tema a teologia de beldade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Isso dentro da teologia de beldade a gente vai discorrer sobre esse assunto e a gente vai entender o porquê, sermos esclarecidos acerca de que algumas teorias elas não têm efeito de divindade, porque na realidade Deus é extremamente poderoso, algumas coisas que fogem à razão. Deus é extremamente importante, é superior à lógica e à razão. Ele é Senhor sobre todas as coisas, e algumas coisas que acontecem na vida do ser humano não existe nenhuma explicação humana para o que acontece, mas o senhorio de Deus sempre prevalece. O texto áureo da lição encontra-se no livro de Jó, no capítulo 4, versículo 7 e 8, que diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática, que é uma síntese de todo o assunto que nós vamos estudar, do pensamento do escritor, que é o pastor José Gonçalves, ela vai dizer assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Não, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. De fato, se todo sofrimento que alguém passasse fosse por causa do pecado, na realidade o pecado, a terra está cheia de pecado, e todo homem é pecador, mas nem todo sofrimento são consequência do pecado. Então a gente vai aprender isso, e a gente vai aprender também sobre essa teoria de beldade, que até agiu severamente contra o seu próprio amigo por defender essa teoria. Mas a gente vai entender que Deus, grandioso, sublime, excelso, ele faz coisas que os homens não entendem, mas no final de tudo ele sempre abençoa, ele sempre traz a vitória e mostra, acima de tudo, o seu poder, a sua grandeza. Ele é o único que tem o atributo que só a divindade pode ter, a divindade suprema pode ter. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, na sua onipotência, ele pode todas as coisas. E na sua onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas, e os homens se confundem, os homens precisam estudar e se aprofundarem muito para poder conhecer determinadas coisas, mas Deus é o Criador, é o dono da sabedoria e da ciência. O objetivo geral dessa lição, primeiro vamos falar acerca do texto, a leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de Jó, o capítulo 8, versículo 1 a 4, ainda o capítulo 18, versículo 1 a 4 também, e o capítulo 25, versículos 1 a 6. A gente não vai ler, mas você vai refletir, depois com todo cuidado, para que possamos estarmos familiarizados com a lição em pauta. O objetivo da lição, o objetivo geral, é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava a beldade. E os objetivos específicos que vamos estudar aqui na lição, onde se divide os tópicos. Primeiro tópico, que vai falar sobre
destacar o argumento de beldade que constatava o pecado e o caráter santo e reto de Deus. Contrastava, fazia contraste. E o segundo tópico, que é o segundo objetivo, é explicar a concepção de beldade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Já o terceiro tópico, fechamento, é esclarecer a argumentação de beldade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Então a gente vai junto estar estudando sobre esse assunto. Eu convido você a estar bem atento naquilo que vamos estarmos juntos meditando no que Deus tem para nossos corações. A introdução da lição diz assim: nesta lição estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao oposto pecado oculto de Jó, ao suposto pecado oculto de Jó. Então, aquela teoria que Bildade apresentava, ela fazia uma contraposição, porque ele deixava claro que ele acreditava que se o homem sofre é porque peca. Claro, todo homem peca, mas o homem estava sofrendo das condições que Jó estava sofrendo um abandono e sofrendo por todos os lados, todas as áreas da sua vida, porque ele havia cometido um pecado grave. Aí vamos prosseguir só. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade regida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é insensível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Então, irmãos, na visão de Bildade, há algumas razões que ele tem, porque Deus é superior, é grandioso, é tremendo, mas, por outro lado, Deus ele não abandona a sua criação, a sua criatura, ele está sempre ao lado das suas criaturas, dos seus filhos, sempre dando proteção, sempre dando orientação. Deus não é um ser que nos abandonou, que nos largou à mercê da nossa sorte, mas ele sempre nos acompanha, sempre está conosco. Agora, o fato de passarmos por alguns problemas na vida, passarmos por provas, passarmos por provações, não são um sinal de rejeição de Deus. Pelo contrário, pode ser um grande preparo de Deus para nossas vidas por meio das lutas, dos problemas que nós enfrentamos na vida. Vamos ao primeiro tópico, que ele vai falar sobre o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. E aí esse primeiro tópico vai estar dividido em 3 subtópicos. E o primeiro é Deus é justo e reto. O segundo, uma compreensão limitada da natureza de Deus. E o terceiro é a imperfeição humana. A gente vai discorrer no primeiro tópico e dizer assim: a teologia de Bildade,
em Jó capítulo 8, versículo 1 a 22, possui semelhanças com ao seu amigo ele faz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas: a dos maus e dos bons. Por exemplo, Bildade asseverava que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus, no versículo 4 do capítulo 8 de Jó. Por outro lado, como um homem se alegrava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente de favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Então, irmãos, na realidade aqui o Bildade foi duro com Jó, embora com boa intenção, defendendo a soberania de Deus, defendendo a majestade de Deus, defendendo a grandeza de Deus, só que ele esqueceu de uma parte, que Deus é extremamente amoroso. Deus é amor, e Deus é compassivo. Deus, ele não abandona ninguém, ainda que fosse um terrível do pecador. Se ele se quebranta diante de Deus, ele alcança o arrependimento. Então ele estava colocando aqui, ele estava agindo com vara de ferro. Você viu? Se o camarada está sofrendo porque pecou, está pagando a consequência dos seus erros. Isso, dentro de uma lógica, a gente vai ver até alguns versículos bíblicos que mostram isso. Mas isso no sentido geral da humanidade. Claro que todo pecado vai trazer uma consequência. E até então nós vemos que o próprio planeta Terra geral, ele sofre consequência do pecado. Mas, por isso, Deus trata pessoalmente, individualmente, com cada indivíduo. Deus tem uma chamada especial e trata com ele de uma maneira toda especial. E existe alguma coisa que acontece com o indivíduo que os outros não sabem explicar. Então, muitas das vezes nem nós sabemos explicarmos algo que se passa conosco no momento em que estamos vivendo aquilo. Só saberemos depois, quando tivermos a revelação de Deus. Então, o amigo de Jó aqui, o segundo amigo dele, Bildade, ele estava dando apoio também ao que ele faz. Já havia passado para Jó, mostrado, condenando Jó e acusando Jó de pecado, e aqui dessa vez ele disse: ele perdeu aqueles filhos é porque os filhos haviam pecado, os filhos eram maus e por isso foram mortos cruelmente. E acusavam Jó de estar sendo compassivo até com as falhas dos filhos. Mas Jó sabia da sua posição e sabia que o que veio sobre ele foi uma adversidade inesperada e que ele não tinha explicação para o que estava acontecendo com ele, mas também não recusava Deus, não protestava contra Deus, porque ele sabia que o controle de tudo está na mão do Todo-Poderoso. O segundo subtópico vai dizer assim: uma compreensão limitada da natureza de Deus. Da natureza de Deus, isso aí. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz
com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Então, assim, outra compreensão é evidente. Jó deve mostrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É a teologia que destaca a meritocracia humana. No processo de justiça diante de Deus, então ele estava julgando que nós alcançamos as coisas que só recebemos aquilo que fazemos por merecer. Na realidade, se for nessa situação aí, ninguém merece nada de Deus, né? Aprove a Deus pelo seu infinito amor nos conceder. Que Paulo chegou até a dizer que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ele disse, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele disse, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Jó deixou bem claro lá em Efésios 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. O que nós não podemos perder é a fé. E isso Jó estava consciente disso e não perdeu. E aí, querido, a Bíblia também fala que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. E mostrou o salário do pecado. O salário do pecado é a consequência do salário do pecado, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas logo a parte complementar do versículo 23 do capítulo 6 de Romanos diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Bildade, ele estava mostrando aqui que a compreensão dele estava limitada com relação à natureza de Deus. Como eu disse no início, a grandeza de Deus, ela supera a lógica e a razão. Então, pela razão humana, ele podia julgar que Jó estivesse nessa situação, mas Jó tinha consciência de que não estava e que esperava em Deus com certeza de fé. Mas se de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então ele estava dizendo assim, Jó reconhecesse o pecado, se ele confessasse o seu pecado, logo Deus usaria de misericórdia. Então ele estava convicto de que Jó estava em pecado, que Jó precisava confessar o pecado para poder alcançar a libertação de Deus. Mas a realidade era outra. Então diz, logo o enfoque de Bildade não é graça, não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por méritos próprios, pretende justificar o homem diante de Deus. Então, essa teoria de Bildade é a teoria da autojustiça. Se você faz o bem, recebe o bem da parte de Deus. Se você faz o mal, só vai receber castigo. Na realidade, não que Deus compartilhe com o pecado, mas Ele é Deus de misericórdia. E ninguém recebe nada de Deus por altos méritos, mas recebe pela infinita graça. Então, Bildade estava enganado com relação a essa atitude de Deus, e ele estava julgando duramente Jó por estar sofrendo. Ele disse que Jó estava sofrendo porque havia feito por merecer o sofrimento, e por isso ele precisaria se quebrantar totalmente para que alcançasse
de Deus a misericórdia, mas a situação ali era outra. E aí ele estava redondamente enganado. E Jó suportou tudo aquilo com esperança na proteção de Deus. O terceiro subtópico diz assim: a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Em Jó capítulo 9, versículo 2. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não pesava. A autopurificação não pesava de presunção, ainda que se lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no fosso das minhas próprias vestes, me abominarão. A linguagem é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina de santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento, há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó, um retubante não. Os amigos diriam sim, mas Jó diria não, porque ele conhecia a situação que ele estava vivendo e sabia que não havia pecado. E Deus não havia testemunhado acerca da integridade e a justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Então, irmãos, nem sempre o sofrimento, nem sempre as lutas, nem sempre as agravantes que vêm sobre a nossa vida são resultado de um pecado, viu, irmãos? Acontecimentos que podem se dar a todo ser humano. Então, Jó tinha essa consciência, mas os seus amigos estavam prontos a condená-los, esperando que ele confessasse um pecado que ele sabia que não havia cometido. Então, Deus é extremamente grandioso e sublime, e Jó mostrou para eles que nenhum homem poderia se justificar diante de Deus. Então, Jó estava consciente disso, de que ele não havia pecado, e que se o homem pudesse se justificar diante de Deus, irmãos, nenhum homem consegue se justificar diante de Deus. Nós somos salvos pela rica e infinita misericórdia. Então, como se justificaria um homem para com Deus? Nenhum homem, por mais justo que fosse, poderia se justificar diante de Deus, porque nós somos salvos pela graça. Então entendamos isso. Essa situação que Jó viveu não era retribuição dos seus pecados, mas era Deus o provando, e até então Deus mostrando para Satanás que Jó de fato era justo e temente a ele,
e que em qualquer situação que vivesse ele poderia permaneceria glorificando e exaltando a Deus. Isso foi ocorrido e nem mesmo os amigos mais íntimos de Jó puderam compreender isso. O segundo tópico fala sobre o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. O primeiro subtópico, ele também está dividido em 3 subtópicos, e o primeiro deles diz sobre moralidade por tradição. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade, que ele acrescenta ser a correta. Para ele, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Então, o homem firmado nas tradições, irmãos, ele não consegue enxergar a grandeza de Deus, que Deus é extremamente soberano, embora Deus, ele condena o pecado, de fato, mas nem todo sofrimento que vem ao homem é por causa do pecado, mas Deus tem a sua razão para provar os seus servos, e ele sabe a razão de todas as coisas, aquilo que o homem não entende. Mas se o homem for um homem radical, tradicional e radical, ele vai sempre julgar as falhas dos outros, tentando uma condenação para aquele que está em sofrimento. E na realidade, nem é a questão de julgar a falha, né? Essa questão é julgar a situação que ele está contemplando diante dele, e sem ter entendimento ele vai julgar que está ocorrendo tudo aquilo porque o homem cometeu um delito, um deslize qualquer, e por essa razão está sofrendo consequência de seus erros. Mas Jó tinha consciência de que não era essa teoria a verdade sobre ele. O segundo subtópico fala sobre a subversão da ordem moral. Na verdade, a bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas. Todavia, acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as regras sofridas por Jó, para ele as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Com o entendimento de bildade, era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da sua mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Nesse aspecto, praticar justiça é se ajustar a dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que não fora cortada, os ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo,
todavia, necessariamente murcharão a não reconhecer isso. Jó estaria tentando subverter uma ordem moral. Olha só, gente. Eles estavam dispostos mesmo a condenar Jó a qualquer custo acerca do pecado, dispostos em tudo que eles faziam, tanto ele faz com humildade, era mostrar, era fazer Jó entender que ele havia cometido um delito, que ele estava sofrendo consequência do seu erro. E que isso é o que entendiam na lei moral, tudo bem. Mas, como já sempre estou repetindo aqui, Deus é superior à lógica e à razão. Ele é Deus soberano e ele faz o que ele quer. E o que estava ocorrendo com Jó era algo que os homens não conseguiam entender, e julgando humanamente, automaticamente iriam ter pensamentos como teve de beldade, que a consequência dos erros é que trazem o dano sobre a pessoa. Mas Jó estava sendo provado e tinha consciência disso e não foi também convencido com aqueles argumentos dos seus amigos. Por isso ele saiu-se vencedor. O terceiro subtópico aqui do segundo tópico diz sobre contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está debaixo do seu controle. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, diante das acusações dos seus amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de autojustificar Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para o mediador, redentor, que defenderá sua causa. Ele não quer mais se defender, ao invés disso, apelar para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. Eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor, traduzida do hebraico Goel, e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final, ou melhor, a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos, e que quando ele participará, o patriarca queria intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Então, Jó, ele se vendo ali atacado pelos seus amigos, e os amigos usavam as regras e as leis da lógica, mas Jó sabia que o que ele estava vivendo, ele tinha consciência de que não havia pecado. Então ele ia confessar o que ele não havia feito. Então ele segurou
E ele apelou para o Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. E aí os teólogos vão entender que era uma referência ao que Jesus fez por nós ali na cruz, e que se a gente permanecer firme, a gente alcançará a vitória plena. Fomos ao terceiro tópico, que fala sobre o pecado em contraste com a majestade de Deus. Então, diz, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de humildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que longo debate entre Jó e os seus amigos esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. O capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo, no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou um mundo, mas ausentou-se dele. Só misericórdia. Então, irmãos, a gente vê aí essa teoria de Bildade, a que ponto levou. Ele estava colocando um Deus, Criador, todo-poderoso, extremamente sublime, mas que criou algo e deixou para lá, afastou-se. Não cuida, não mantém. O nosso Deus, o Deus revelado na Bíblia, é extremamente grandioso e sublime. Ele cuida da sua criação, ele cuida da sua criatura, ele cuida de tudo que ele criou, e principalmente da humanidade, que é a coroa da sua criação. Ele nos ama e cuida de nós, está conosco, em qualquer que seja a situação. Você estando vivendo em abundância de benefícios, ou estando vivendo em crise de benefícios, Deus está contigo, te acompanhando, te protegendo, te guardando, está te provando, porém, Ele quer que você seja aprovado. Ele não te reprovará se você permanecer fiel, buscando, temente e enfrentando as situações que a vida te proporcionar. Então, portanto, lutas e provações não são sinal de reprovação, mas sinal de provação para aqueles que enfrentam com temor e tremor e confiança no agir de Deus. O segundo subtópico aqui do terceiro tópico fala sobre onipotente, mas não ausente. Esse é o nosso Deus. Jó respondeu a Bildade com ironia: como ajustaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço do que não tinha vigor? Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade fez desse conceito. O conceito com Deus grandioso, que é soberano em suas ações,
não deveria vir acompanhado também com o conceito de que um ser compassivo e amoroso? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas, sobretudo, por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é todo-poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Querido, aqui define o nosso Deus, de fato. Ele é todo-poderoso, é grandioso, é sublime acima de tudo, é excelso, mas ele também é amor. Então, por amor, ele cuida de nós, ele tira-nos da perdição, tirou-nos da perdição. Ele enviou o seu único filho a esse mundo até para resgatar o homem da maldição, do pecado e da morte, porque os homens não estavam entendendo a sua voz. Ele veio, próprio Deus tomou forma humana e veio para unir a natureza divina com a natureza humana, e ele habitou entre nós e ainda espiritualmente está conosco em qualquer que seja o momento. A sua onipresença é isso, ele é presente em todos os lugares, em todos os momentos. Na sua onisciência, ele sabe de tudo que fazemos, até o que pensamos, até aquilo que vamos pensar. Olha a grandeza de Deus. O Satanás, ele pode até influenciar um pensamento já elaborado, mas o nosso Deus, ele conhece os nossos pensamentos antes que eles se formem em nós. Ele é extremamente sublime e excelso, mas com a mesma grandeza que ele tem em poder, é o seu amor. O amor de Deus é inexplicável. Por isso é chamado de amor ágape, amor incondicional. Não é porque merecemos, é porque ele é amor. E ele decidiu nos arrancar do charco do lodo e nos recolher para, através da fé, possamos nos aproximarmos dele. Ele nos despertou, nos chamou, tocou em nós para que, através do seu Espírito Santo, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e isso nos colocou também a responsabilidade de anunciarmos isto ao mundo pecador, que há um Deus grandioso e sublime, porém amoroso, porém ele tem prazer em socorrer os aflitos e necessitados. Vamos à conclusão, que nos diz assim: nessa lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos, muitos relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos, e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó, e por isso atribui o seu sofrimento à existência de pecado. Sim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição, e como consequência o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa.
por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura, viu, irmãos? Então, o que a gente precisa entender, a gente chega à conclusão disso, que Bildade tinha um pensamento, embora ele era extremamente religioso. A religião, muitas das vezes, irmãos, é o grande impedimento que as pessoas possam conhecer a Deus, a soberania e o amor de Deus. Porque algumas pessoas são defensoras da sua bandeira religiosa muito mais do que defendem a Deus. E ficam colocando regras e normas e dogmas, adorando mais as coisas criadas, muitas das vezes, que é o próprio Criador, aquilo que Deus deixou determinado. Mas Deus é extremamente grandioso e sublime, e que disse que nós somos salvos pela graça. E essa graça, Paulo aconselhou a Tito que falasse dela a todos os homens. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, porém ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, e vivendo nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então, nem todo o sofrimento que enfrentamos, até mesmo um justo servo de Deus pode passar por algum sofrimento, não é sinal de reprovação de Deus. Pode ser Deus provando ele, ajustando ele, para que ele entenda a soberania e a grandeza de Deus em algumas circunstâncias que fogem da capacidade humana. Que Deus nos abençoe e ilumine nosso entendimento. Eu louvo a Deus por você ter nos acompanhado nessa aula até o presente momento. Mais uma vez eu me apresento, sou o pastor Zé Francisco, que pertence à IAA, da primeira Igreja Assembleia de Deus em Austin, onde o pastor presidente é o pastor José Augusto Nunes, trabalhando ali na congregação em Carlos Sampaio, e junto com os irmãos ali, exaltando e glorificando a Deus e procurando entender mais o querer de Deus para nossas vidas. Deus nos abençoe e nos guarde no nome glorioso de Jesus. Amém.